Olá pessoal, estamos iniciando aí mais um vídeo no canal UTI Auto. Hoje nós vamos falar de um pouquinho sobre o que é uma restauração, o que é uma pintura geral, o que é um banho de pintura. Então nós encontramos aí, no meio dos mestres da funilaria, encontramos aí esse monstrão, né? Esse funileiro aí que faz a gente aplaudir de pé o serviço dele. É um serviço excelente, é um serviço muito bonito e é gostoso de assistir. Por isso eu quero te convidar a ficar até o final. Assista com a gente aí, fique com a gente até o final desse vídeo e você vai se surpreender com o resultado do trabalho desse monstrão da funilaria aí, tá bom? Esse funileiro. E ele está iniciando aí uma restauração, né? De um carro Datsun 240Z. Então no início ali mostrou ele fazendo um vídeo mostrando as avarias do carro, né? Que o carro estava amassado. E agora ele está começando ali já desmontar o carro. Então durante esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque tem muita gente que não tem nem noção do que é uma restauração, do que é uma pintura geral, uma reforma, do que é um banho de pintura. Então, muita gente confunde isso, acha que tudo é uma coisa só, e não é. Cada tipo de serviço são serviços diferentes, totalmente diferentes, que não tem nada a ver um com o outro. Então, nesse caso aqui, ele está restaurando esse carro. Aí você vê que ele está desmontando o carro tudo. Está desmontando o carro todo. Está tirando todos os parafusos, os caninhos de freio. Olha lá. Está desmontando tudo o carro. Então, quando se fala em restauração, é isso daí. É deixar o carro totalmente desmontado na lata para fazer o serviço do zero. Por isso que um serviço desse, quando se fala em restauração, a pessoa tem que enfiar a mão no bolso. A situação que está o carro ali, só a lata, ó. Com certeza, essas peças mecânicas que foram tiradas também, tudo vai passar por um check-up geral, né? Vão ser todas refeitas, aquilo que precisar, para deixar o carro zero. Então por isso que uma restauração é caro. Quando se fala em restaurar um carro, tem que enfiar a mão no bolso. Provavelmente uma restauração de um carro fica mais caro do que um carro zero. Então, por isso que a restauração se torna um serviço caro, né? Olha aí o funileiro aí, ó. Já achou uns podrinhos, fez um molde, né, com a fita. E agora vai ter que fazer o pedaço, né? O que eu achei interessante aí é que ele mesmo, né, tem todas as ferramentas para fazer as partes que vai ser trocada. Aí, ó. Dá para notar que as ferramentas dele é tudo nova, né? Um camarada caprichoso, hein? Então, como eu estava falando, a restauração é um serviço muito caro. Então, quem tem um carrinho antigo, um carro que está na família há muito tempo, e quer fazer uma restauração, aí tem que procurar já um profissional que trabalha nessa área específica. Porque até as ferramentas são diferentes. Porque esses carros que são mais antigos, esses carros que saiu de linha, geralmente não encontra mais as peças. Então essas peças têm que ser feitas na própria oficina. E o profissional, ele tem que conhecer tudo e um pouco mais, né? O camarada tem que conhecer tudo e um pouco mais para poder realizar esse tipo de trabalho.
Ó como esse funileiro aí é caprichoso. Então a restauração é isso. A restauração, ela mexe em todas as partes do carro. Parte interna e externa. Ele está fazendo um pedaço interno ali, ó. Tá? Ele está fazendo um modelo. Olha lá. Vai tirar. Um serviço desse demora, hein? Por isso que quando você fala em restauração, o carro fica 1 ano, 2 anos na oficina. A gente vê aqueles programas no YouTuber, né? O pessoal lá fazendo restauração. Mas quando você vai ver o histórico do carro, ele já está lá na oficina há 1 ano, 2 anos. É um serviço que demora. Por isso que a pessoa que opta em fazer uma restauração num carro, ele não vai meter a mão no bolso e tirar esse dinheiro de uma vez, né? Esse dinheiro, o valor vai sendo pago conforme vai avançando o serviço. É um serviço que demora bastante. É minucioso, né? Aí, ó, tirando todos os ferrugens. Isso está na parte interna, ó. Ó, um jato de areia aí, ó. Um mini jato, né? Ó, que legal. Tirando todos os ferrugens. Então, é um serviço caro. Porém, ó o trampo do camarada. Aí vem com um sprayzinho, né? Jogando um prime ali. Deve ser um produto, né? Para proteger da corrosão. E vem trocando os pedaços. Então é um serviço bem caro, é um serviço que nem todo mundo, né, consegue realizar. Aqui no Brasil é muito difícil, né? A gente vê muito aí, tem aqui no Brasil. Inclusive eu vou fazer vídeo mostrando, né, oficinas que faz restauração aqui no Brasil. Se você tem um carrinho aí encostado aí na sua chácara, na sua fazenda, na sua garagem, e precisa fazer uma restauração, aí você assiste esse vídeo até o final que você vai entender um pouquinho, né, sobre esse assunto. É lógico que a gente não vai esmiuçar, falar todos os detalhes, né, mas a gente vai falar um pouco sobre isso e a gente vai postar vídeos de oficinas brasileiras que mexem com esse tipo de trabalho, que mexem com restauração automotiva. Então a restauração, ela exige um lugar específico, ferramentas específicas, e o funileiro tem que ser diferenciado, né? Que o funileiro que faz restauração, ele consegue fazer o trabalho de um profissional que trabalha só com restauração automotiva, carrinho batido, carrinho podre. Ele consegue fazer todo o serviço. Agora, uma pessoa que é especializada em carro batido, em fazer restauração em carros que estão podres, e já é mais difícil ele fazer um trabalho de restauração, porque não tem nem as ferramentas que precisa, né? Não que ele seja incapaz, né? Depois que a gente aprende a funilaria, lógico que a gente é capaz de fazer qualquer serviço, tá? A gente é capaz de fazer qualquer serviço, porém tem que ter as ferramentas adequadas, né? Um exemplo disso é o trabalho do martelinho, né? Hoje, né, essa profissão de martelinho começou há pouco tempo, né? A gente que está no ramo há muitos anos, então a gente pegou um bom período onde essa profissão de martelinho nem existia. Então a profissão de martelinho existe hoje, é uma qualificação, a pessoa tem que ter essa especialização, né? E tem que ter todas as ferramentas para fazer aquele tipo de serviço. Então, levar um carro numa oficina normal aí, que mexe só com reforma ou com reparação de carro batido,
ele não vai ter as ferramentas para fazer o martelinho. Geralmente não tem, né? Então, geralmente chamam o martelinho para fazer o serviço na oficina. Não tem um profissional fixo ali, né? Salvo, é lógico, eu não estou generalizando, né? Deve ter por aí algumas oficinas que tem seu próprio martelinho ali para fazer o trabalho ali interno. Deve ter, lógico, né? Mas eu não conheço nenhuma. Todas as oficinas que eu conheço, mesmo de grande porte, elas contratam essa mão de obra externa, né? O martelinho vai na oficina, leva as ferramentas e faz o serviço lá. Até porque é uma mão de obra bem mais cara do que uma funilaria convencional, né? Então, cada profissional se especializa num tipo de serviço. E para isso ele tem que ter as ferramentas próprias para executar o serviço onde ele se especializou, né? Que nem eu já falei em outro vídeo, né? Não é todas as oficinas que está preparada para fazer carro batido, né? Tem oficina que ela está preparada para fazer só pequenos reparos. O camarada chega lá com um amassadinho, um riscado na pintura, aí ele faz um retoquinho, faz um amassado pequeno, mas para mexer com carro batido já tem que ter ferramentas especial, ferramenta própria para poder executar aquele tipo de serviço. E mão de obra também, né? Que o funileiro tem que ser especializado em carro batido, porque exige muito conhecimento, técnica, tem muito macete, né? Que a gente vai adquirindo aí no decorrer dos anos. Não pega do dia para a noite, né? Mas no decorrer dos anos a gente vai aprendendo vários macetes. Porque a funilaria é assim, a gente tá muitos anos na profissão, tem funileiro aí, eu tô com 45 anos, né, dentro de oficina, trabalhando, mas tem funileiro aí que tem muito mais, mas os anos de profissão não quer dizer nada, a gente está sempre aprendendo. Às vezes tem uma pessoa muito mais jovem que a gente acaba aprendendo com ele algumas coisas, né? Então, a funilaria é isso. Olha que legal. Ele fez até o sinal dos pontos original ali com a ferramenta, né? Ficou top. Então vai seguindo o vídeo aí que a gente vai comentando. Olha a ferramenta que ele tem aí, ó, para fazer a parte de baixo, ó, fazer o assoalho. É o que eu estou falando, tem que ter as ferramentas específicas, as ferramentas certas, senão não consegue fazer um trabalho de qualidade, né? Lógico que vai fazer, mas como você vai fazer um trabalho desse se você não tem as ferramentas próprias? Aí uma ferramenta dessa daí, ó, onde ele vira o carro, né, na posição que ele precisa para poder executar o serviço. Aí, ó a longarina por dentro, como que tá? Eu falei num vídeo anterior aí que às vezes a gente tira uma parte da longarina ou uma peça e por dentro tá cheio de ferrugem, ó. Porque onde entra água não tem jeito, né? Água e ferro gera o ferrugem. Aí ele passando um jato de areia, né? Olha lá, para tirar todo o ferrugem. Pensa quanto tempo demora para fazer um serviço desse. Então é o que eu estou te falando. A restauração é cara por causa disso. Olha lá, deixou o pedaço da longarina novinho, desamassando, detalhinho. Praticamente ele vai deixar o carro zero, né? Igual quando saiu da fábrica. Por isso que um serviço desse daí não fica barato. Eu falo assim, não fica barato, mas isso é de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que não sabe o que faz com o dinheiro. Aí para ele nada é caro, né? Mas pra gente que é trabalhador, assim, tem salário, não ganha
um rio de dinheiro. Então pra gente já fica mais difícil, mas não é impossível, né? É aquilo que eu falei, você vai pagando conforme o serviço vai sendo executado. Um serviço desse demora bastante para ser feito. Agora tem uma coisa, né, que eu falei no começo do vídeo, tem uma coisa que muita gente confunde, não sabe o que é uma reforma, não sabe o que é fazer uma pintura geral, dar um banho de pintura e fazer uma restauração. É lógico que não vou conseguir falar todos os detalhes, eu vou falar mais ou menos, né, que vai dar para você entender o que é cada uma dessas opções aí. Então, há algum tempo atrás, não existia martelinho, não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, o pessoal usava muito dar banho de pintura. Então, o carro sofria alguma avaria, né? Amassadinho, riscava as lateral, riscava a porta, ou amassava, né, pequenos amassados assim nas lateral do carro, mas o carro estava inteiro, o carro estava novo ainda. Aí o camarada queria tirar aqueles amassadinhos, tirar aqueles risquinhos, o que fazia? Dava um banho. Um banho de pintura é desmontar o mínimo, né, desmontar o mínimo possível, empapelar o máximo e pintar o carro. Isso é um banho. Agora, a pintura geral. A pintura geral aí inclui duas fases. A pintura geral tem aquela que é só a parte externa. O camarada quer que tire um podrinho, um amassado, quer que tire um risco na pintura, quer que faça um alinhamento. Aí ele pode contratar um profissional para fazer uma pintura geral na parte externa. Aí isso inclui já mais desmontagem, né? Aí vai desmontando, desmonta já os para-choques, os faróis, as canaletas de porta, a borracha de porta, os vidros, já inclui tudo isso. É uma pintura geral externa. Então desmonta o máximo possível, empapela o que não dá para desmontar e executa o serviço. Aí faz a pintura, né? Faz toda a preparação e pinta o carro. Faz o polimento e entrega. Então é a pintura geral. Agora tem a pintura geral que inclui a parte interna, né? O assoalho está enferrujado, tem um podre, tem, né? Quer fazer ali um serviço ali nos assoalhos para deixar tudo originalzinho, né? Porque às vezes não está nem podre, mas o desgaste natural do tempo, né? Aí o camarada, tem pessoas que são muito detalhistas. Olha o serviço que ele está fazendo aí, ó, o funileiro. Rapaz, fez um molde ali, colocou em cima da chapa, riscando, olha que legal. Então, tem pessoas que fazem questão, né, de tirar todos os detalhes, ele quer deixar o carro impecável. Aí ele paga para fazer uma reforma geral também na parte interna. Aí fica a parte geral, a funilaria geral externa e interna. Aí na parte interna vai fazer uma pintura geral, né? Se a parte de coluna, do teto ali tiver tudo ok, tiver tudo originalzinho, não mexe, né? Não mexe, porque ali é um lugar que muito difícil de aparecer um ferrugem ali. Mas se tiver ferrugem, desmonta. Mas se não tiver, se tiver tudo originalzinho, deixa o teto no lugar, né? Mas desmonta os bancos, arranca o carpete. E só deixa o painel e o teto. Aí isso vai depender da exigência do cliente, do que ele acertar com a oficina, é claro, né? Aí faz tudo. Faz a parte de dentro, a parte de fora, né? Então, aí é uma reforma geral.
interna e externa. Aí já é outro valor, né? E agora tem a restauração, né? Que é o trabalho que esse monstrão aí tá fazendo, ó. Olha as ferramentas que o camarada tem. Aí, não só as ferramentas, mas a habilidade, o conhecimento, né? Porque se a pessoa tiver todas essas ferramentas e não souber usar também, não vai adiantar muita coisa, né? Mas o camarada, ele junta ali o seu conhecimento, a sua experiência, os macetes que ele aprende aí no decorrer da vida. Aí compra as ferramentas e vira esse monstrão da funilaria aí, ó. Então é o que eu já falei, né? Vou repetir, né? Todo funileiro consegue fazer esse trabalho aí. Eu acredito que mais de quase 100% dos funileiros faz esse tipo de trabalho. O problema é ter as ferramentas específicas, né? Então, não deixe de compartilhar esse vídeo, dá o like, tá? Se inscreve no canal, isso é muito importante pra gente, dá essa força aí, dá essa moral pra nós aí. A gente tá iniciando o canal, né? A gente tá iniciando esse projeto e a gente conta aí com vocês aí pra ajudar a gente, tá? Clica lá no botãozinho se inscrever e a gente vai estar sempre postando uns vídeos legais aí pra compartilhar com vocês. Olha que trabalho bonito, minucioso. Passando ali é um jato de areia, né? Eu acredito que seja o material que ele está usando ali, deve ser areia, porque tem outros material também que eles usam para tirar o ferrugem e no final faz o mesmo trabalho, né? A mesma função, tirar o ferrugem. Aí ele tirou as peças, ó, olha lá. Então esse é um trabalho minucioso, é um trabalho demorado. Descobriu mais um ferruginho ali, já foi fazer a peça. Olha as ferramentas que ele tem. Ferramentas específicas para fazer esse tipo de trabalho, né? Por isso que um carro desse, a mão de obra é cara, porque exige ferramentas caríssimas também, né? Fora a habilidade e o conhecimento do profissional. Ele vai devagarinho, restaurando. Olha que legal. Então, pessoal, vocês que tem seu carrinho, né? Hoje em dia praticamente, né, toda casa tem um carro, porque o carro deixou de ser luxo há muito tempo, né? Hoje o carro é uma ferramenta. Então, quase todo mundo tem um carro, quase todas as pessoas, né? Não é todo mundo, é lógico, mas muita gente tem carro. Então é bom assistir esse vídeo para você entender algumas coisas sobre o serviço que vai ser feito, né? Ou o serviço que você quer realizar no seu carro. Às vezes você quer fazer uma reforma só na parte externa, é um preço. O profissional que vai fazer vai cobrar um preço. Agora, se você quer fazer a parte interna e externa, é outro preço. Se você vai fazer dar só um banho no seu carro, de repente compensa dar um banho por lá de fora, né? Por fora, para poder tirar as avarias. De repente compensa. Aí você vai lá, pá, contrata um profissional e ele vai dar um banho. Vai deixar seu carro zerinho por fora e com preço mais em conta, né? E não quer dizer que é um serviço mal feito. Não, cada serviço é um serviço. Então é isso que a gente tem que pensar, entendeu? Ah, deu um banho no carro, vai ficar um serviço mal feito? Não vai. Ele vai manter, se não precisa fazer tudo, para que fazer? Ele vai manter o máximo da originalidade do veículo, vai fazer o serviço onde precisa. O serviço fica bom, o serviço fica, né, perfeito e não tem problema nenhum. Agora é ruim quando
né? A pessoa escolhe um profissional que não tem muito compromisso, trata uma coisa, faz outra, né? Aí já é outra história, outro problema. Mas eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo aí, você tem um profissional de confiança, vai levar lá e o serviço vai ser bem feito. Olha o serviço dele. Esse é um serviço que a gente tira o chapéu, né? O camarada tem que ter muita paciência. Aqueles camarada super detalhista, né? Inclusive, se a gente for dar uma olhada assim por cima, assim, no geral, a gente vai ver que é poucas pessoas que fazem esse tipo de serviço específico, né? Não é muita gente. Uma que o serviço fica bem caro, pra gente que é assalariado, e outra que exige um espaço grande, ferramentas caras, específicas para fazer esse serviço. Então, não é toda oficina que consegue fazer esse tipo de serviço aí de restauração, né? Olha que legal. Esse produto que ele passou aí é um produto, não é um Prime, é um produto próprio para poder trabalhar com estanho. Olha lá, ó. Ele passou esse produto. Se não me falha a memória, parece que é um estanho líquido, né? Que ele passou e agora ele vai começar a trabalhar, ó. Vai começar a trabalhar com enchimento. Quando eu uso o estanho, então a gente tem que deixar a chapa bem limpinha. Não pode deixar a chapa com nenhuma impureza. Passa a lixadeira, tira toda a impureza, deixa a chapa limpa. Depois tem um ácido específico que a gente passa, que é um próprio para isso, né? Passa no lugar onde vai ser estanhado, porque senão o estanho não pega. E a gente tá vendo aí, ele faz parecer fácil, né? Mas é bem chatinho de fazer esse trabalho aí, viu? Olha lá. Esse estanho é molinho, molinho. Você dá uma bobeira, isso daí pinga tudo no chão, esparrama tudo. Mas você vê, o profissional ele trabalha com... Ele tem habilidade para fazer todo tipo de serviço, né? Aí. Hoje em dia quase que não usa mais estanho nas oficinas, né? Teve época que usava mais. No passado usava mais. Eu acredito que é porque o material também era mais barato, né? Hoje fica muito caro trabalhar com estanho, né? As oficinas não aguentam. Se for repassar para o cliente, né? Olha lá. Estanhou. Olha que bonito que ficou. Deixa zero. Então, olha que legal. Então, o estanho teve época que foi bastante usado. Mas agora é poucas oficinas que usam o estanho. Até porque já tem outros materiais também que são bons, fazem o mesmo serviço e são bem mais baratos e mais prático para a oficina, né? E hoje em dia a área automotiva evoluiu muito, né? Tanto na parte da criação dos veículos, dos carros, né? Os carros mais modernos, também nos material para fazer o serviço. Então os materiais que tem hoje para a gente trabalhar ajuda demais. Quando eu comecei a trabalhar, os materiais era tudo diferente. Na verdade, daqueles materiais que existia, nenhum está sendo usado hoje. Estão sendo usados assim, ó, porque eles foram aperfeiçoados, né? Um exemplo, a massa plástica. A massa plástica só tinha iberê. Quando secava, virava uma pedra.
Para lixar dava um trabalho que, pelo amor de Deus, era horrível. Então naquela época, a época da massa Iberê, massa sintética, tinta acrílica, Quantil. Eu sou das antigas. Sou das antigas. Funileiro que é das antigas sabe o que eu estou falando, né? Então, você ficava ali lixando aquela massa plástica dura, um sofrimento danado. Aí depois vinha com a massa rápida, ou a massa sintética, né, dependendo do caso. Aí tinha que esperar secar, demorava pra caramba pra secar essas massas, hein? Meu Deus do céu. Aí vinha lixando, ó que legal, o carro já tá no fundo, ó, não tá no Prime. Agora tá dando Prime nas peças pro lado de dentro também. Meu Deus, que serviço melindroso, hein? Serviço top. E ele deixa zero da parte interna e a parte externa, né? Deixa como se o carro tivesse saído da fábrica. Então, voltando ao assunto, então nas antigas não tinha fundo PU, não tinha massa poliéster. Os material mudou muito, né? Olha lá por baixo, ó. Tá novinho. Tava todo enferrujado. Olha que serviço bonito. Então naquela época, né, nas antigas, aí, os funileiros das antigas e os pintores sabem disso. Para fazer um serviço era um sofrimento danado. Aí fazia funilaria, aplicava massa rápida, ponhava no sol para secar, ou dentro da estufa, aquele ficava secando. Quando lixava, pintava, às vezes, né, a tinta abaixava, criava um monte de mapa, aí tinha que lixar, fazer retoque. Hoje não, hoje é diferente. Hoje tem a massinha, até a massa plástica, né? É que eu digo, aquela massa dura que existia, praticamente não vê mais. Hoje é uma massa plástica mais macia, uma massa plástica mais fácil de trabalhar com ela, mais fácil de lixar, né? Um acabamento mais perfeito. E aí aplica depois a plástica, né? Dependendo do serviço, ainda usa massa plástica. E depois vem a poliéster, né? Que é a massa o material mais nobre, mais fino para acabamento. Aí vai para parte de preparação, aí vem a massinha poliéster, o Prime PU e tinta. Então o processo hoje em dia melhorou bastante. Aí ele já está lixando o fundo PU. Olha que legal. Isso na mão dele parece uma bucha, né? Mas não é, é um tipo de lixa. Aí, preservando o número, né? E ele vem trabalhando, ó. Passando o Prime PU. Passou o Prime PU, agora vem com essa tinta de fundo aí, né? Uma tinta branca, uma base branca por baixo. Então é isso, pessoal. Então, nesse vídeo você já teve uma ideia, né? Sobre o que é uma pintura geral, o que é um banho de tinta e o que é uma restauração. Quem tem condição e tem um carrinho antigo aí, se puder restaurar, é top, né? A pessoa, você tá com um carrinho como se tivesse saído da fábrica, né? Tem que colocar uma grana em cima, porém tem coisa que vale a pena. Ele vem. Tá dando aí esse fundo aí nessa base, com um enchimento.
Vai levando tudo, tudo com uma mão bem... Uma mão de tinta, né? Tá? De prime, esse prime que ele está usando aí, ele deixou de forma homogênea, né? De forma homogênea, deixou tudo por igual. E agora ele tem uma ferramenta para aplicar o prime na parte interna. Olha que legal. Então por isso que... E aí ele vai concluindo o trabalho dele aí, na parte da preparação, né? Na verdade, como não aparece a pessoa, não dá para saber se é uma pessoa só que está fazendo o trabalho todo, né? Tanto da parte da restauração de funilaria como da pintura. Mas, mesmo que for um outro profissional que está aí na parte da pintura, fazendo um trabalho excelente, né? Bonito pra caramba. Na parte do número você viu que ele deu só uma mãozinha fina, né? Porque se dá um prime com enchimento ali, tá para todos os números, né? Aí, passando aí, esse produto. Eu acredito que esse produto é isso mesmo. Eu acredito que esse produto, acredito não, tenho certeza agora, que é o removedor, né? Que a gente usa aqui também. Esse tipo de removedor pastoso, a gente usa ainda aqui. Aí, agora ele tirou o excesso, né? E tá finalizando ali com jato, ó. Olha que legal. A gente vê o profissional trabalhando assim e dá gosto, né? Dá gosto de ver. Olha que legal. Uma restauração é um serviço que exige muito tempo, né? Exige muito tempo, profissional qualificado, ferramentas específicas. Aí, ó, o que eu falei, ó, aquela buchinha é uma lixa, ó. Uma lixa diferente, né? Mas é próprio para dar essa passada aí. Se cair alguma sujeirinha, né, na hora que ele está aplicando, aí passa essa lixa, que parece uma bucha, aí ela alisa a pintura. Aí ele passou aquela lixa para tirar as impurezas e também para dar uma riscada na pintura, no fundo, né, anterior. Ele dá uma riscadinha para pegar essa outra mão de tinta aí, ó, que não dá para poder aplicar uma mão em cima da outra sem correr uma lixinha. Quando ele corre uma lixa em cima do material, então os nossos olhos a gente nem vê, né? Fica invisível aos nossos olhos. A gente passa a mão, parece que tá lisa, fica lisa. Mas quando ele passa essa lixa ela faz micro riscos, né, na pintura, e para poder pegar, para poder grudar esse outro material que vai ser aplicado em cima. Aí, olha que serviço legal. O carro tá zero. Aí. É por isso que o profissional tem que cobrar. Olha que trampo bonito. Tá de brincadeira, hein? Já pensou aquele carrinho que tá lá na garagem, lá você deixar desse jeito? Chegar numa fase dessa daí, você vê o bicho novinho. Falar, oh,
Agora ele não tem mais nenhum ferrugem, não tem mais nenhum amassado. Tá zerado. Agora tá passando um macho nas porcas para limpar, né? As porcas, porque aplicou o Prime. Então entra o Prime dentro das porquinhas, suja. E ali ele passou um macho ali para poder limpar. Ela passando um macho para limpar a parte interna das porcas. Limpar a rosca, né? Olha lá. Tudo empapeladinho. Exige muito capricho, hein? Exige muito capricho, muita dedicação. Eu vou falar, é um serviço que o camarada tem que ter paciência e tem que ter um saco igual do Papai Noel, bem grandão. Para poder fazer esse trabalho aí com paciência, né? Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, hein? Se inscreve aí no canal, dá um like, compartilha, dá um joinha. Isso é muito importante, ajuda a gente, entendeu? Você que está assistindo nossos vídeos, dá essa moral para nós aí, dá essa força. Aí, ó, tá passando aí, né? Como o carro tava e onde já chegou. Trabalho bonito, hein? Aí, funilaria feita, já carro preparado. Ele fez toda a funilaria, montou o carro todinho, colocou as portas, a capuz, tampa traseira e agora vai seguir para a finalização, né? Então você que está no nosso canal aí, se inscreve, tá? Se inscreve, dá um like. Não deixa de compartilhar esses vídeos. Dá uma força para nós aí. Agora ele passou o controle de lixamento, né? Passou um carvão, é um carvão em pó que a gente compra lá na casa de tinta. Ele é próprio para isso. Ele já vem com uma buchinha, aí passa em cima do fundo PU, aí você controla o lixamento, né? Aí você vai saber onde a parte está lisa e aonde precisa, onde está fundo, precisa de um acabamento. Aí, ó. É aquilo que eu falei, agora ele vem com a massinha poliéster. Agora ele vem com a massinha poliéster, corrigindo aquelas imperfeições que o fundo PU não conseguiu, né? Aí vem lixando. Passou um controle em cima da massa também. Olha lá. Vem lixando, taqueando essas massas. Legal essa ferramentinha aí, né, que ele está usando para poder tirar o excesso de massa. E depois ele taqueia. Então a massa poliéster hoje é fundamental. Se você chegar na oficina e ver o pessoal, o preparador, o funileiro aplicando uma massa poliéster, você não pode ignorar, porque é uma coisa normal. É uma coisa que precisa ser feita, entendeu? Todo o acabamento é feito com a massa poliéster. Ela vai tirar os risquinhos de lixa, ela vai tirar sinal de batidinha de martelo, né? Algum lugarzinho que o fundo PU não conseguiu preencher, é a massa poliéster que vai dar esse enchimento. Então, é fundamental usar a massa poliéster. Aí ele usou a massa poliéster, deu um prime PU só em cima, né, localizado, aonde estava a massa, e depois ele vem dando uma segunda mão, já no carro todo, cobrindo tudo, né? Porque ele já tinha dado uma mãozinha em cima das massas, agora o carro ficou com prime homogêneo, por igual. Aí isso é um controle também. Aí já colocou o anti-ruído, né, dentro do carro, já lixou. E agora vem fazendo emborrachamento na parte de baixo. Olha lá. Vem emborrachando o carro, a parte de dentro já finalizou.
Olha que serviço bonito, serviço top. O carro fica original, né? Então, compensa fazer um trabalho desse. Se você está com um carrinho aí na garagem e pretende deixar ele zero, procurar um profissional competente, né? E fazer o trabalho, ó. Já foi feita a parte de emborrachamento. Olha que legal. Esses são os produtos que eles trabalham, mas não da Grazurite, provavelmente deve, né, tem aqui no Brasil, porque é a mesma marca, é a marca que a gente usa. E agora eles vêm finalizando, ó. Show de bola, hein? Compartilha nosso canal, tá bom? Compartilha, dá um like, se inscreva. É importante você se inscrever, que ajuda a gente. Olha que serviço bonito. Top, hein? E segue para finalizar. Aí já escolheu a cor do carro. Olha lá, tá escolhendo, né, a cor. Tá procurando uma tonalidade. Ela já encontrou. E agora, tinta para cima. Parabéns para esse funileiro, todos os funileiros aí que trabalham na área da restauração. Fica aqui o nosso respeito, o nosso abraço. Deus abençoe vocês aí nesse trabalho tão complexo, difícil. É um trabalho que exige muito profissional, então fica aqui o nosso respeito a todos os profissionais que trabalham nessa área da restauração, né? E a todos os funileiros do nosso Brasil e do mundo aí, o nosso respeito e a nossa consideração. Porque ser funileiro não é brincadeira não, hein? Fazer esse tipo de serviço é um serviço que exige demais, porém é gratificante para quem gosta, né? Aí, ó. Ó que legal. Show de bola, hein? Parabéns. Agora vem finalizando a carroceria, por dentro já está empapelado, já terminou por dentro e agora vem por fora aí, ó. Sentando o rei. Ó que serviço bonito. Meu Deus do céu. Agora um carrinho desse daí, conservando, vai durar quantos anos? Vai durar muitos anos, hein? Meu Deus do céu. Provavelmente um carrinho desse, quando faz uma restauração dessa, é pro camarada só desfilar, né? Ele nem anda com o carro, ele desfila. De vez em quando, dá uma saída. Então um carro desse aí não acaba mais não. Olha que bonito. Show de bola. Aí vai desempapelar, com cuidado. Tem que ser assim, ó, com cuidado. E vai finalizando. Já está tirando todo o desempapelamento. Olha que pintura linda. Meu Deus do céu. A gente que faz o serviço, a nossa recompensa é ver o trabalho realizado, né? Olha que show de bola. Sem palavras. Tá mostrando que ficou uma sujeirinha ali, né? Parece que foi uma sujeira que caiu na pintura, já tá tirando. E vai fazer um polimentinho localizado, né? Olha lá. É isso mesmo. Ah, pode ser a estufa melhor que for. Sempre cai uma sujeirinha. Então todos os carros que é pintado, mesmo na estufa, cai sempre uma sujeirinha, né? Com toda a tecnologia que é usada, ainda no final ainda precisa fazer esse tipo de serviço aí. Pegar
e fazer um polimento localizado onde cai, né? Essa sujeirinha aí. Vem do ar, qualquer coisinha que gruda na pintura já marca, né? Olha lá. Olha o funileiro finalizando aí. Top demais, hein? Parabéns. Show de bola, hein? Uau! Então a restauração é muitos detalhes. É muitos detalhes, é um serviço muito demorado, porém é um serviço gratificante, né? Tanto para o profissional que faz, quanto para o proprietário. Agora, esse carro vai começar a ser montado, mecânica, elétrica, e tudo isso vai passar também por uma restauração. E, por enquanto, nós vimos só a recuperação da carroceria. Mas foi show de bola. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu abraço. Convido vocês para assistir o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever. Dá essa força para nós. Forte abraço. Deus abençoe.